Sabe o que é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento se chama contrição. E contrição é estar triste por ter entristecido a Deus. Verdadeiro arrependimento é quando você sabe que o maior ferido no seu pecado foi o Senhor. Só que aí há um problema. Nós só conseguimos ter esse nível de tristeza se nós conhecemos aquele que nós entristecemos, certo? Então, quanto menor o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, menor o arrependimento. Quanto maior a revelação de Deus, maior o conhecimento de Deus, maior o arrependimento. Abra a Bíblia comigo, em Mateus capítulo número 5, no verso de número 27. Mateus 5, 27. Você está abrindo aí o Sermão da Montanha. É a constituição do reino de Deus. É Jesus falando da sua interpretação da lei. Ele, que foi quem entregou a lei para Moisés, está dizendo: o coração de Deus em cada parte da lei era esse. E aí ele vai nos falando sobre a lei. Em Mateus 5, capítulo número 27, até o 30, ele vai entrar em um aspecto da lei. E eu quero ler com vocês. Mateus 5, 27, quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Vamos lá. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o leva a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora, pois é preferível perder uma parte do corpo do que ter todo o corpo inteiro lançado no inferno. Se sua mão direita o leva a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Vamos orar? Vamos orar, porque eu acredito que nessa manhã o Espírito Santo quer trazer alinhamento, confronto, mas acima de tudo cura. Ele quer trazer restauração, Ele quer trazer luz e Ele quer trazer bálsamo. Então nós precisamos do Espírito Santo aqui. Vou pedir para você, enquanto você ora, enquanto você baixa a sua cabeça, que você fale ao Espírito: eu estou disponível. Eu quero ouvir e ser ministrado. Eu permito que você fale comigo. Amém? Vamos orar? Ó Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado, porque sem você nada podemos fazer. Nós não podemos receber nada bom se do alto não vier. Então nós oramos agora: Espírito de Deus, enche essa sala com a tua presença. Enche agora esse lugar e os nossos corações com o mover, com a presença manifesta do teu Espírito. Nós oramos agora, Senhor, toca na terra de cada coração agora, que nós sejamos uma terra boa, pronta, preparada, arada para receber a semente da tua palavra. Nós dizemos nessa manhã: acha espaço em nós, Senhor. Nós liberamos nossa mente, coração, ouvidos, para que você nos confronte, edifique, cure. Ó Espírito de Deus, traz luz sobre as trevas nessa manhã. Nós oramos que todo espírito maligno, toda interferência demoníaca que tenta roubar dos nossos irmãos, dos teus filhos, Pai, o melhor de Deus para o casamento e para a vida deles, que hoje seja repreendido no nome de Jesus. E que haja cura. Ah, Jesus, obrigado, porque você é a graça, você é o amor, você é aquele que traz cura e restaura, e nós confiamos em Ti. Sem a sua misericórdia nós já seríamos consumidos, mas elas não têm fim. Por isso nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, então, nessa manhã, pessoal, nós somos, assim, instruídos mesmo por Deus a trazer sobre um assunto que não é um assunto fácil, um assunto espinhoso, um assunto delicado, mas eu creio que é um assunto urgente no meio da igreja. Nós queremos falar hoje sobre imoralidade sexual. E nós queremos falar mais especificamente sobre pornografia. Pornografia no meio de crentes, pornografia no meio de casais e no meio de pessoas casadas. É urgente que a igreja não só denuncie esse pecado, mas que a igreja seja curada dessa imoralidade. Então,
por que nós queremos falar sobre pornografia hoje de uma forma mais específica? Preste atenção nesses dados que eu vou trazer para você agora. Escute isso com atenção. Um artigo da revista Baptist News, 2024, mostrou que 75% dos homens cristãos assistem pornografia mensalmente. 75% de homens cristãos. Nós podemos aplicar isso, talvez, como uma amostra aqui. Agora, mulherada está falando, é isso mesmo, Val, tem que denunciar a pornografia, vamos lá. O mesmo artigo diz que 40% de mulheres cristãs relatam assistir a algum tipo de cena pornográfica. 67% dos pastores evangélicos admitem já terem lutado contra a pornografia. 67%. É muita coisa, sim ou não? E apenas 10% das igrejas oferecem ajuda específica para esse pecado. Então, nós já somos privilegiados aqui nessa manhã. Porque Deus está nos permitindo ser ajudados especificamente sobre esse assunto. Sabe, nós que lidamos com cuidado pastoral, quem está aqui no SOS Casamento, você que é pastor e atende lá no seu gabinete, você sabe disso. Quantas vezes chega uma irmã falando, meu marido está vendo pornografia, eu quero me separar dele. Eu não sei o que fazer, eu estou decepcionada, como eu lido com isso? Ou então, quando a gente acompanha histórias de adultério, histórias assim, onde o casal está em crise, e alguma coisa séria aconteceu, uma infidelidade aconteceu, e você vai ali começar a atender e escavar aquela história, e o que você vai encontrar lá no começo? Alguma imoralidade, e geralmente a pornografia está lá, porque ninguém tropeça em montanha. A gente começa a tropeçar pedrinha por pedrinha. Então, é necessário nós falarmos sobre esse assunto, e nós queremos mostrar para você hoje, nesse texto que a gente leu biblicamente, como que Jesus aborda isso? Qual a proposta dele de redenção para nós? Então, a gente separou a palavra de hoje em 3 partes. Primeiro, nós vamos falar da origem do problema. Segundo, nós vamos falar das consequências desse problema. E, em terceiro lugar, nós vamos falar sobre como ser curado, o que Jesus quer fazer conosco. Então, a origem, as consequências e como Jesus pode nos curar. Amém? E nós queremos olhar para a palavra e analisar esse texto junto com vocês para encontrar isso daqui e também compartilhar com vocês o nosso testemunho de como o Senhor me libertou desse vício e como a Val foi um instrumento de Deus para que isso acontecesse. Para compartilhando essa história com você, você possa dizer, Senhor, age na minha vida também. Senhor, cura a minha vida também. Senhor, liberta a minha vida também. Eu queria, antes de começar, até honrar o pastor Marcos e a pastora Márcia, que têm dedicado a vida deles nesse tema e têm, assim, carregado esse peso tão grande de ouvir todas essas histórias, atender todas essas pessoas que não é fácil ouvir essas histórias e que muitas vezes se tornaram escabrosas lá na frente e têm dedicado a sua vida e sido vulneráveis, contado o seu testemunho também, daquilo que você passou na sua vida e trazido cura para muitas pessoas no corpo de Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor por essa família? Glória a Deus. E sabe, talvez você pode se perguntar, por que expor isso? Por que contar um testemunho desse? E eu quero só dizer como o Espírito está construindo isso aqui, nessa conferência, nesse congresso, nesse encontro. Ontem, se você prestou atenção na palavra do Mac Anderson, o que nós vimos aqui foi uma história de crise. Crise familiar, crise de depressão, crise na paternidade, mas não foi só a crise que a gente viu. A gente viu a redenção de Deus naquela história. E sabe o que a gente viu? Que Deus usa pessoas quebradas, porque quanto mais fraco nós somos, mais a glória dele aparece. Então nós temos um compromisso também, que é de mostrar que não existem super-homens e super-mulheres. Não existe a quarta pessoa da Trindade. Todos aqui são pó do mesmo pó, barro do mesmo barro, todos nós somos do mesmo saco.
E se não fosse o Espírito Santo em nós, nós não teríamos nada. Então, deixando isso claro, vamos começar. Bora. Então nós vamos começar pela origem. Onde vem isso? E o que Jesus vai nos expor nesse texto é: vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que ao olhar para uma mulher com intenção impura, você já cometeu adultério com ela no coração. É claro que, pelo contexto, Jesus está falando aqui, é direcionado a homens, mas isso se aplica às mulheres também. Ao olhar para um homem com intenção impura no coração, você já cometeu adultério com ele. O que Jesus está nos falando sobre o verdadeiro problema? O verdadeiro problema não é primariamente um comportamento. O verdadeiro problema é no coração. É um problema muito mais profundo. Porque senão a gente poderia pensar aqui que é só a gente modelar um comportamento, criar algumas barreiras, ser punido quando erra, ser gratificado quando acerta, e a gente vai modelar um comportamento como um adestramento. Não, nós temos um problema muito maior aqui hoje. É o nosso coração. Amados, todos pecaram e são merecedores da ira de Deus. Todos nós nessa sala temos esse coração pecaminoso. E se nós aqui hoje levantássemos as nossas mãos e disséssemos: Deus, eu quero o que eu mereço, sabe o que você teria? Dá aquilo que é meu por direito. Sabe o que você teria? O inferno eternamente. Nós somos, nessa sala, merecedores da ira de Deus. Todos pecaram. Diga comigo, todos. Todos. Não há ninguém aqui nessa sala que possa bater no peito e dizer: eu sou melhor. Não, porque diante do juiz, que é santo, santo e santo, até as nossas boas obras são trapos de imundícia diante dele. Gente, é um problema no coração. Então você que está nessa sala e está preso na pornografia, você está em pecado. Mas você que está nessa sala, que é maledicente, você está em pecado. Você que está nessa sala, que é avarento, teve dificuldade de ouvir uma palavra de oferta, você tem o mesmo coração. Quem está entendendo, amados? Levanta a mão aqui, quem está entendendo? Então repita comigo: sem Deus, eu não presto. Fala para quem está ao seu lado: sem Deus, você não presta. Então aquela ideia de ele é um bom rapaz, ele é, meu Deus, minha filha está lá namorando um rapaz, é bom, só falta ser crente. Significa que é um bom rapaz no inferno. É uma boa moça caminhando para o inferno. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso aqui ninguém tem a prerrogativa, ninguém aqui tem o direito de achar-se mais ou menos pecador que o outro. Jesus está falando, nós estamos agora atuando num problema de coração. Se a gente pega os outros textos, que ele está lidando com outros pecados, ele vai falar: vocês ouviram o que foi dito? Não mate. E eu acho que nessa sala ninguém matou ninguém. Amém? Tomara. Não cometa assassinato. E aí ele vai falar assim: se você cometer, você vai ser julgado. Ele fala: eu, porém, lhes digo, se alguém irar-se contra o irmão, já vai ser julgado. O que ele está fazendo? Ele está tirando do externo e indo lá para dentro. Jesus está dizendo: eu quero matar o mal na raiz. E a raiz é o coração. É o pecado no nosso coração. Então, eu quero falar para você que a gente falar sobre pornografia, a gente tem que começar a falar sobre o coração, o pecado. E o pecado, gente, ele não é primeiro um comportamento, ele é primeiro um coração. Ele não é primeiro um comportamento que desonra a Deus, ele é um coração que deseja desonrar a Deus. Quem está entendendo? Ele não é primeiro um comportamento que desonra a Deus, é mais profundo, é um coração
que desonra a Deus. Então, eu quero falar do pecado com você hoje em 3 níveis, de 3 formas. Número 1, é sobre o eu peco. Qual é a origem desse problema da pornografia? É o meu coração. Número 1 é eu peco. Eu tenho um potencial aqui dentro para a imoralidade. E é isso que está em todos aqui nessa sala. Todos nós temos o potencial para fazer tudo isso que às vezes nos assusta em outras pessoas. Eu tenho esse coração. Paulo vai dizer em Romanos 7,19: pois o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E esse é o ponto que é doido em relação ao pecado. Não há ninguém nessa sala que afirmaria: não, eu não concordo, eu acho pornografia certo. Ninguém. Não há uma pessoa nessa sala, talvez lá no mundo, pessoas que não nasceram de novo podem afirmar isso. Mas nessa sala não há ninguém que diga: eu acho certo. Mas mesmo assim, você faz. Então, que contradição é essa em nós de, com o nosso intelecto, dizer: eu sei que está errado, mas eu sou arrastado a isso. Por quê? É por causa dessa força no nosso interior, essa depravação no nosso interior, que nos arrasta a fazer aquilo que nós não queremos. É por isso que, amados, nós somos completamente dependentes da graça de Deus hoje aqui. A gente subestima a força do pecado. A gente, não, eu dou conta, eu vou conseguir. Não vai. Sabe por que eu digo isso? Não vai, porque um animal não seria suficiente para morrer por causa do seu pecado. Um homem não seria suficiente para morrer por causa do seu pecado. A força é tão grande e a dívida é tão grande que o único Filho de Deus teve que vir para resolver o problema do nosso pecado. Então a primeira coisa é: eu peco. E a gente reconhecer aqui, todos nós temos essa força no nosso interior. Mas número 2, a segunda dimensão do pecado, é que não é só eu peco, mas pecam contra mim. Não só eu sou pecador, mas eu estou ao lado de pessoas pecadoras. Eu nasci em um lar de pessoas pecadoras. Nós tivemos famílias onde todos são pecadores. Então, nós não só pecamos, mas também somos afetados pelo pecado ao nosso redor. Amados, pessoas pecaram contra nós. Quantas feridas nós carregamos por termos sido tocados pelo pecado do outro. O pecado do outro ao nosso redor. Hoje a distorção de muitos aqui, de homens e mulheres, em relação ao assunto sexo. Porque talvez nós temos pessoas aqui que estão presas na imoralidade sexual, idólatras do sexo, presos na pornografia, mas podemos ter outras pessoas aqui que têm nojo de sexo, aversão a sexo. Temos o hipersexualizado e o assexual, que são 2 grandes problemas, que pode ser, por quê? Porque tocaram em mim indevidamente. Porque estimularam algo que não deveria ter sido estimulado naquele tempo. Por causa de um abuso, talvez até mesmo um estupro, ter sido exposto a algo que não poderia. Amados, o cérebro de uma criança, o cérebro de um adolescente não está formado e maduro para ter nenhum tipo de acesso em relação a conteúdos sexuais. E aqui eu quero compartilhar com você da minha história. Por uma década eu fiquei preso nisso. E como é que isso começou? Foi um dia que eu fui visitar a minha avó. Eu estava lá, na casa da minha avó, dos meus tios, e um primo. Um primo, na verdade era um meio primo, né, que infelizmente depois até foi preso e infelizmente até faleceu. Ele falou: vem aqui, chamou alguns primos e falou: olha, eu consegui a senha aqui da Sky. E ele foi lá e colocou para esses primos verem um conteúdo sexual. Eu tinha 12 anos.
E aquela imagem entrando, você não entendendo direito o que você está vendo, e aquela imagem entrando no seu cérebro, aquilo, depois que eu fui entender, é um abuso. Apesar de não ter havido nenhum toque indevido, nada desse tipo, aquilo é um abuso. E aqui eu quero até abrir um parênteses. Eu morei num lar pastoral, protegido de tudo isso. Gente, na minha casa eu nunca ouvi meus pais fazendo uma piada com conotação sexual. Eu nunca vi entrar uma revista na minha casa, um filme. A minha casa totalmente protegida, mas nós vivemos num mundo tocado pelo pecado. E como aquilo fez mal para mim. Como aquilo distorceu coisas para mim. Que depois daquilo começou uma grande luta no meu interior. De um adolescente na igreja que amava o Senhor. E com frutos disso. Mas que por terem pecado contra mim, entrou numa batalha interna. E aqui eu quero até abrir esse parênteses e dizer... Cuida dos seus filhos, porque o acesso está muito pior hoje. Estamos falando aí de décadas atrás, que ele arrumou lá a senha da Sky, mas hoje, a qualquer momento, cuide dos seus filhos, de todas as formas. Tem um aplicativo para quem o filho tem Android, chamado Family Link. Então pesquisa lá, Family Link, para você controlar o celular dos seus filhos. Se o seu filho usa a Apple, a própria Apple tem lá como você controlar o celular dos seus filhos. Pesquisa, vai no... eu não sei fazer, eu sou de outra geração. Nós estamos falando de morte, gente. Pesquisa, vai no YouTube, aprende, peça ajuda, mas proteja eles. Então a segunda dimensão do pecado é que pecam contra nós. Eu só queria fazer um adendo aqui, porque sabendo do zelo dos pais em relação aos filhos, que nem o Douglas, se tinha pais zelosos, era o pai e a mãe do Douglas. Porém, como ele disse, o acesso hoje é muito fácil, então não basta só bloquear a rede social. Sim. Não basta só ver o que está assistindo, é preciso ter uma conversa. E uma conversa na hora adequada, da forma adequada, porque os seus filhos têm que ser capazes de discernir o perigo e fugir da aparência do mal. Então eu queria perguntar para você, você já teve essa conversa com seu filho adolescente? Não adianta você falar quando ele estiver com 15, 16. Hoje as coisas estão muito precoces, então a conversa tem que ser antes. Então, para a gente ser prudente com isso, nessa parte do pecam contra mim. Mas a terceira coisa que eu queria falar é que, infelizmente, hoje, o pecado é uma cultura. E a gente fala que tá muito ruim hoje, mas eu não sei se você lembra. Quando eu era criança, eu domingo ia assistir televisão no SBT, e eu ligava o Domingo Legal, e já tinha mulheres seminuas ali, numa banheira de sabonete. Gente, como ninguém falava que aquilo era um absurdo? Isso vem desde lá de trás, mas nós temos visto essa cultura. Sabe, tem uma historinha que fala bem sobre isso. Tinha um peixe mais velho nadando no mar, e tinham outros 2 peixinhos novos, vindo na direção oposta desse peixe mais velho. E aí, quando esse peixe senhor encontra esses peixes mais novos, ele fala, oi, tudo bom? E aí, como é que está a água? E aí esses 2 peixinhos vão embora, e um vira para o outro e fala assim, que água? O que é água? Eles estão tão imersos naquela realidade da água, que eles já nem sabem o que é. O mundo é assim. Desde que Adão e Eva pecaram, nós estamos imersos nisso. E a gente nem se dá conta da cultura pecaminosa. Por isso, ninguém falava nada quando tinha a banheira do Gugu com sabonete. Por isso, hoje quando você liga o Netflix e quer se engajar numa série, e você é crente de verdade, você tem que assistir a série com o controle remoto na mão. A gente assiste assim, ó. Você assiste passando, porque não dá. Não tem como. Senão, quando no primeiro episódio, você já abandona a série. Já abandonou. Muitas vezes aconteceu lá em casa. Então, a imoralidade hoje, grave isso, ela não é só tolerada, ela é celebrada. Não é uma imoralidade tolerada, ela é celebrada. Por isso é urgente que nós, como povo de Deus, como guardiões da luz,
nos levantemos, denunciando e praticando as boas obras que nós fomos chamados para viver desde antes da fundação do mundo. Esse é você. Essa sou eu. E se você está vivendo diferente disso hoje aqui, você está vivendo uma distorção, mas Deus vai te arrancar dela hoje mesmo, em nome de Jesus. Além disso, gente, hoje é muito fácil, né? A gente estava falando disso, pornografia, está ali, na mão, toda hora. Antigamente, uma revista você tinha que comprar e esconder. Então, hoje não existem mais essas barreiras. O que nós estamos querendo mostrar para vocês é essa mistura do coração caído, é um coração que deseja pecar, as feridas provocadas pelo pecado do outro e essa cultura que celebra e estimula essa imoralidade. E agora, então, a gente quer falar sobre as consequências desse pecado. Então pensa nessa mistura. Um coração que tem ali a força para o pecado. Pecaram contra nós, feriram a nossa alma. E vários aqui vão ter essa história parecida com a minha, ou coisas até piores. E aí a todo outdoor, toda música, toda propaganda, toda série, todo filme, tudo que você olha, a cultura está ali. A gente está vendo uma pandemia. Uma pandemia. Então esses números que a gente começou falando é por causa dessa mistura. Coloca isso num caldeirão e gira e nós vamos ver a mistura do Brasil com o Egito. Né? Para te relembrar do El Chan. Que também era um absurdo. Você achar que agora, agora os funks são terríveis. Adultização. Que tinha o El Chan. Gente, era criança desse tamanho dançando El Chan. Vocês lembram? Tio e vô falando, não, ela vai descer na boquinha da garrafa. Você entende como eram vários abusos? Ok, essa é a origem do pecado, o nosso coração. Agora, quais são as consequências? Quais são as consequências? O texto continua e diz assim, se o seu olho direito o leva a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. É preferível perder uma parte do corpo do que ter todo o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita o leva a tropeçar, corte-a, jogue-a fora, pois é preferível perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Primeira consequência da pornografia é o que o texto diz, agora você é levado a tropeçar. Você entende esse levado, que é a figura de alguém te pegando e arrastando, como Paulo disse, o que eu não quero fazer, eu faço, e o que eu quero fazer, eu não faço. Ele está dizendo o seguinte, as consequências da imoralidade é tornar-se escravo. Escravo. É um vício. E é um escravo, é uma escravidão, primeira, química. Química, gente. Por quê? Porque a pornografia, ela vai liberar o quê? Ela vai liberar dopamina. O Marcos até fala, né, em seu curso, e quando ele fala sobre isso, que quando o tanto que libera de dopamina, de prazer, ao ver pornografia, é 1000 vezes do que outras coisas. Então a coisa é quase que estuprar o seu próprio cérebro. E perder o prazer nas coisas comuns da vida. Então, é químico. É comparado, gente, ao vício em cocaína. E eu te afirmo que é pior que cocaína, porque para cocaína, você vai ter que ir lá na bocada comprar com o traficante. Esse aqui está no seu bolso. É químico. É uma escravidão química. E aí qual é o pior? É esse ciclo. Por quê? Porque assim como as drogas, aquela quantidade inicial que te dava aquele prazer já não te dá mais. E aí no caso da pornografia, aquele tipo de pornografia já não te dá mais. E você tem que ir além, você tem que ter mais coisas diferentes. E aí daqui a pouco é uma violência, daqui a pouco é uma homossexualidade, daqui a pouco são crimes. Essa semana que passou, nós fomos aí, um tema foi levantado por um influencer chamado Felca, sobre adultização, sobre
pedofilia a céus abertos na internet, e provavelmente você olhou para aquilo e você falou assim: meu Deus, isso é terrível, isso é asqueroso. Talvez você tentou ver o vídeo do Fel, que você parou no meio e falou: eu não consigo ver isso é asqueroso. Deixa eu te dizer duas coisas. Primeiro, todo pedófilo ali começou com pornografia. Começou com mulheres de biquíni. E ele foi escalando para chegar naquilo ali. Segundo, o clique no site pornográfico aqui, que não tem lá um crime sendo registrado, é o patrocínio, é o dinheiro para que eles façam isso daqui. Quem injeta dinheiro na indústria desse crime, por exemplo, da pedofilia, é a indústria da pornografia. Então, estar vendo isso é estar patrocinando isso. Quem está entendendo, amados? É uma escravidão química. Mas também é uma escravidão mental, psicológica. Porque a pornografia, o que ela se torna? Uma fuga. Muito, de novo, parecido com as drogas, com o álcool, com hoje o jogo, com a aposta. É uma fuga. Cara, eu estou... Porque quais são gatilhos, né? Eu estou tão cansado. Fuga. Eu estou frustrado. Meu chefe, hoje acabou com a minha vida. Fuga. Estou triste. Estou muito triste. Fuga. Estresse. Fuga. Assim como alguém pode comer nesse momento, outros foram para as drogas, outros foram para o álcool, para a aposta, para o entretenimento, ou até trabalhar mais ainda, a pornografia é essa fuga. E é tão satânico, gente, que há um texto na Bíblia que é um texto sobre fuga. Onde Jesus vai nos ensinar aqui no Sermão da Montanha, nesses momentos, para onde fugir, né? Qual é o refúgio, como o Mac falou ontem aqui. E Jesus fala assim, Mateus 6,6, entra no seu quarto, fecha a porta e busca o seu pai em secreto, que o seu pai que vem em secreto te recompensará. Olha, ele vai te dar alívio, ele vai te dar prazer, ele vai te dar intimidade. Aí vem Satanás e escreve Mateus 6,6 satânico. Até a Luísa falou que é Mateus 666. Entra no seu quarto, fecha a porta e busca outro alívio. Quem está entendendo, amados? Você está entendendo que a busca pela pornografia, na verdade, era a busca por um lugar de intimidade e prazer no mais belo que existe, Cristo Jesus. É mental, se torna uma fuga. E por último, uma escravidão espiritual, porque você abre espaço para ação demoníaca na sua vida, você entra num ciclo de culpa e desistência, se sentindo cada vez mais vazio, só, e abrindo uma brecha gigantesca espiritual na sua família. Não estou ouvindo amém, gente. Dá um glória a Deus aí. É só ai, né? Diga amém. Tem uma outra consequência que está explícita aqui no texto que a gente leu. Ele fala, se teu olho te faz pecar. Sabe qual é uma consequência? É olhos impuros. E olha, se tem uma coisa perigosa, é o que a pornografia faz com os nossos olhos. Porque ela faz nós nos vermos e vermos ao outro de maneira distorcida. Sabe, meu irmão, quando Deus te criou, quando Deus me criou, quando Ele criou Adão lá no Éden, Ele disse, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ela foi feita à imagem de Deus. Qualquer ser humano que você vê, foi feito à imagem de Deus. Por que você acha que racismo é pecado? Porque você está desprezando a imagem de Deus, se achando superior a alguém. Agora, se todos nós somos Imago Dei aqui, quando você entra lá no seu computador, no seu celular, e acessa a pornografia, o que você está fazendo com a imagem de Deus? Você está objetificando.
Você está tratando aquela mulher, aquele homem que está ali na frente, como um objeto, como um pedaço de carne. Aquilo que é santo, a imagem de Deus. Minha pergunta para você é, você é pai, tá? Você está aqui, você tem uma menina que está aí na adolescência, fase de namorar. E você percebe na rua, alguém, um homem, um jovem, olhando para ela, de uma forma que você sabe que é objetificando ela e está malicioso ali. Como é que você se sente? Se são alguns pais que eu conheço, eu vou dar uma porrada na cara desse cara. O que você está olhando para cá? Sim ou não? Como Deus se sente quando você olha assim para uma filha dele? Por que você acha Nunca que seria? se esqueça, é uma filha de Deus, é um filho de Deus ali. Eu só quero ler para você agora algumas falas de algumas ex-atrizes da indústria pornográfica, para você ver o lixo que é essa indústria. Tem uma bem conhecida que chama Shelley Lubben. Ela dizia assim: algumas mulheres odeiam tanto o que fazem, as atrizes, que eu as ouvia vomitando no banheiro, entre as cenas. Muitas têm uma dor indescritível por serem esbofeteadas, mordidas, cuspidas, chutadas, chamadas de vadia, imunda, e assim por diante. Uma outra dizia assim: quando você vê o filme X, não vou falar o nome, você está vendo o meu estupro. É um crime que esse filme ainda esteja sendo exibido. Tinha uma arma apontada para a minha cabeça. Durante o meu envolvimento na indústria, essa é a Linda Lovelace que está falando. Durante o meu envolvimento na indústria, fui estuprada repetidas vezes e forçada a fazer coisas que eu nunca queria fazer. Como podemos, como cristãos, estar envolvidos num sistema desse? Como podemos, como cristãos, termos olhos impuros quando o nosso Pai, aquele que somos imagem e semelhança, diz que Ele tem os olhos puros e com Ele o mal não pode habitar? Como pode a gente ter prazer naquilo que faz Deus chorar? E talvez, mulher, você está ouvindo aqui essa questão de olhos impuros, e você ouviu essas falas dessas atrizes que me causam assim uma dor tremenda, né, no meu coração, e você pense: não, Val, mas graças a Deus meus olhos são puros. Eu não vejo pornografia, eu não tenho acesso a esse tipo de coisa. O Senhor me deu graça nisso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existem olhos externos impuros, sim. Mas existem olhos internos tão podres quanto. Você sabia que tem mulher que não vê pornografia, mas ela viaja na fantasia? Sem imagem. Ela vê o marido da outra, o estilo de vida do casamento daquela, o romance na televisão daquele jeito, o dorama que vende uma imagem diferente. Minha irmã, acorda, os seus olhos podem ser tão impuros quanto. Nós não estamos falando só de comportamento, Deus quer santificar o nosso coração. Terceira consequência são mãos impuras. Seus olhos se tornam impuros, a sua cosmovisão, a forma que você olha para a vida, mas aí a sua prática se torna impura. Irmãos, aqui fala para ação. Sabe, também é claro, quando você olha para o texto, né, na interpretação que ele está trazendo, a mão traria também a masturbação, olhos te levam a tropeçar, suas mãos te levam a tropeçar. Ele está falando também da masturbação, porque a masturbação, ela é
o ápice da cultura que a pornografia instala no coração de alguém, a cultura do egoísmo. De eu terei prazer sozinho e usarei o que for necessário para o meu bel prazer. Eu vou ter prazer sozinho. Amados, entenda, Deus criou o sexo para isso ser feito compartilhado. Só é sexo de Deus quando dois estão tendo prazer. Quando um está tendo prazer, não é sexo de Deus, dentro de uma aliança que Ele criou chamada casamento. Quem está entendendo, amados? Então Ele está dizendo que a consequência agora é eu ter uma prática egoísta, as minhas escolhas são egoístas, eu uso todo mundo ao meu redor para os meus desejos e para o que eu quero. Essa é a consequência. Você vai sendo formatado por aquilo, e agora você vive uma vida pornográfica, aonde todo mundo tem que ser usado para o seu bel prazer. Eu faço uma pergunta, aos casais: para que Deus te deu um órgão genital? Para que Deus te deu um órgão genital? E a resposta que o mundo nos ensinou, que essa cultura nos ensinou é: eu tenho um órgão genital para ter prazer. Não! A resposta que o Evangelho nos traz é: tudo que eu dei para você é para servir o outro. Você tem um órgão genital para dar prazer. Quem está entendendo, amados? Você imagina, gente. Se você compreender a praxe do Evangelho, melhor é dar do que receber. Imagina se você entender que o seu órgão genital, sua vida sexual é um instrumento de Deus de proporcionar prazer ao outro. Mas não só isso, por quê? Porque isso aqui vai formando toda a nossa prática na vida. Aí você começa a entender que você tem dinheiro para quê? Para servir aos outros. Você sabe pregar para quê? Para servir aos outros. Você tem um ministério para quê? Para servir os outros. Tudo que eu tenho é para colocar os pés de Jesus e falar para a tua glória e para servir os outros. Quem está entendendo? A pornografia nos faz ser o inverso. É eu, meu e meu, e a gente vira essa sanguessuga. Meu. Isso é uma consequência. E a quarta consequência, que a gente deixou por último, porque é a mais terrível, Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, jogue-o fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Amados, olha a radicalidade com que Jesus aborda a imoralidade, a ponto de usar termos de automutilação. Só quero que você imagine a cena de uma pessoa arrancando o próprio olho. Seria a cena de um filme de terror para maior de 18 anos. A cena de alguém cortando a própria mão. É esse choque que Jesus estava dando e dizendo: nós não estamos lidando com algo simples, que é brincadeira aqui. Nós estamos lidando com uma bomba destrutiva. E ele estava dizendo com amor aos discípulos: ei, livre a vida de vocês da condenação eterna. Amados, eterna. É o inferno, é a condenação eterna que nós estamos falando aqui. Gente, nós estamos falando de crentes nascidos de novo. E nós estamos dizendo: não, mas Deus não manda esses crentes para o inferno. Sim, mas existem filhos que decidiram e escolheram: eu não vou viver a aliança com o meu pai, a lei do meu pai, eu vou viver o que eu quiser. E é você que está se arrastando para o inferno. Você está entendendo o que nós estamos falando aqui nessa manhã? Está entendendo o que Deus quer tratar nessa manhã? Que vai além do seu casamento. Pode curar o seu casamento, pode curar a sua família. Mas você está entendendo que nós estamos falando de curar a sua vida eterna?
É o inferno a consequência disso. Talvez, ouvindo isso daqui, você pode chegar à conclusão: Douglas, será que eu nasci de novo? Será que o Espírito Santo habita em mim? Mas não apenas o ir para o inferno, que é isso que acontecerá no futuro, que ele fala dos imorais, que vivem essa prática deliberadamente. Ele fala também sobre você ser um agente do inferno. Você faz da sua casa um inferno. Você é o espalhador de inferno. Por causa dessa mentalidade egoísta, você espalha o inferno por toda parte que você chega. Nós vamos marcando nossos cônjuges, a esposa ou o marido, você vai marcando os seus filhos, você vai marcando as pessoas ao seu redor. Você é patrocinador de todas essas coisas terríveis que a gente falou. A gente vai espalhando o inferno. Pra você entender, uma vez eu fui falar para as crianças, né? O que era o céu e o inferno, assim, para exemplificar só, né? Depois eu tive que consertar com eles. Eu falei, tem uma ilustração que é a seguinte: um cara chegou no inferno. E ele chegou no inferno e era uma grande sala com uma mesa no meio, cheia de comida. Só que tinha uma questão no inferno: ninguém tinha cotovelo. Então faz assim. Então ninguém tinha cotovelo no inferno. Está todo mundo andando assim, ó. E aí, todo mundo morrendo de fome e um monte de comida na mesa. E aí, o que era o inferno? Um monte de gente tentando pegar comida aqui, ó, e não dava para pôr na boca. E aí ele tinha que jogar para cima e tentar pegar. Então o inferno era todo mundo com a cara lambuzada e gente tentando lamber e com fome e desesperado. E aí essa pessoa saiu e foi para o céu. E ela entra no céu. E o que era o céu? Era uma sala com uma mesa cheia de comida. E todo mundo com a barriga cheia. Por quê? Porque um dava comida na boca do outro. Entendeu? Eu não tenho condição de me alimentar. Deus me fez para alimentar o outro. Deus me fez para servir. Amados, imagina, se você hoje entender que Deus te deu, por exemplo, um órgão genital, para você dar prazer. Gente, isso é o paraíso. Se vocês hoje à noite ficarem numa briga ferrenha, não, eu vou te dar prazer, não, eu vou te dar, não, hoje, mas ontem foi você, hoje sou eu, não, eu, fica quieta, eu vou te dar prazer, senão eu vou falar com o pastor. Diga para sua esposa, isso é o céu. O que é o inferno, gente? Você não me deu prazer, você não fez o suficiente. É esse lugar de abuso, de arrancar, de tirar, de drenar. Nós nos tornamos agentes do inferno. Então a origem e as consequências. Mas a gente quer falar hoje como é que é a redenção disso, né, amor? A esperança para nós, amém? Aleluia. A esperança para nós, para que os nossos filhos não sofram com isso, amém? Porque quando você se cura, você não cura só você cura uma geração. Eu creio que esse dia é um dia pontual aqui que o Senhor separou para nós. Nós pedimos confirmação ao Senhor se nós deveríamos ou não abrir esse tema, e o Senhor confirmou de diversas vezes, diversas formas. Então, a primeira forma que Jesus vai usar, que a Escritura vai nos mostrar para a cura, é o arrependimento. Fala assim comigo, arrependimento. Só que a gente precisa saber que arrependimento não é só uma tristeza, só um remorso, ou só uma culpa por aquilo que você, de repente, causou, porque alguém descobriu e ficou triste com você. Não, sabe o que é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento se chama contrição. Nunca mais esqueça disso, contrição. E contrição é estar triste por ter entristecido a Deus. Verdadeiro arrependimento é quando você sabe que o maior ferido no seu pecado foi o Senhor. Só que aí há um problema. Nós só conseguimos ter esse nível de tristeza se nós conhecemos aquele que nós entristecemos, certo? Nós precisamos conhecer a Deus, saber quem Deus é, para termos dimensão do quanto o nosso pecado o afeta. Então, quanto menor
o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, menor o arrependimento. Quanto maior a revelação de Deus, maior o conhecimento de Deus, maior o arrependimento. Deixa eu falar um pouquinho para você. Lá no livro de Apocalipse, vai dizer que existe um trono. E nesse trono existe um ser, semelhante ao brilho de jaspe. E desse trono saem raios, saem relâmpagos, saem trovões. E ao redor desse trono existem anjos, que com as suas asas eles cobrem o seu próprio rosto. Porque esse que está sentado no trono, o rosto dele brilha mais forte do que o sol ao meio-dia. Esse que está sentado no trono, os olhos dele têm chamas de fogo e consomem tudo que está ao seu redor. A sala do trono é uma sala que pega fogo, e todos os anjos olham agora para a cara, para a face dele e dizem: Santo, 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 Ele é digno, Ele é santo. João, quando esteve diante do trono, caiu como morto. Isaías, quando esteve diante do trono, disse: ai de mim, porque não tem como você ter um grande conhecimento e revelação de Deus e ter um pequeno arrependimento. É desse que nós estamos falando. Quando você vê pornografia, Ele está lá. Ele viu. Ele se entristeceu. Será que o nosso problema não é, na verdade, um problema de fé? Será que quando você está no meio dessa prática, você acha que Deus não está lá? Talvez o seu problema seja a incredulidade. Se você quer se arrepender hoje, eu vim aqui para dizer para você que esse Deus que é fogo consumidor, esse Deus que desceu no Sinai para o povo de Israel e fazer aquele monte tremer a ponto do pessoal pensar: vamos morrer. Esse Deus hoje, Ele se apresenta aqui na forma de um cordeiro. Um cordeiro que foi morto. Um cordeiro que o sangue dele foi vertido. E ele está dizendo: filho, o meu sangue cobre multidão de pecados. O meu sangue cura, o meu sangue liberta, o meu sangue transforma, o meu sangue faz nascer de novo. Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Sabe qual é a matéria-prima para a sua cura? O sangue. E o sangue já foi dado. Agora ele está esperando uma resposta. E hoje é o dia da resposta. Depois do arrependimento, ou continuando o arrependimento, ele vai nos falar de forma muito prática o que é esse arrependimento. Ele diz assim: olha, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se tua mão te faz tropeçar, corte-a. Do que ele está falando, gente? Ele está falando sobre você voluntariamente fazer algo que vai te atrapalhar de continuar pecando. Quem está entendendo? De você voluntariamente fazer algo que vai te atrapalhar, é você dar um golpe no seu velho homem que está te arrastando para o inferno. E o que é esse golpe? O principal golpe nesse velho homem se chama confissão. É fazer algo voluntariamente que vai me atrapalhar de continuar nessa prática. Porque o momento em que eu confesso, primeiro, eu estou dando um golpe no meu orgulho. E a raiz que sustenta todos os nossos pecados é o orgulho. Eu estou dando um golpe no orgulho e dizendo: eu vou me expor, eu vou me humilhar. A Bíblia não diz: aquele que for humilhado será exaltado. Não existe esse versículo, sabia? É aquele que se humilha será exaltado. Então você pode ser humilhado um monte de vezes e continuar orgulhoso. O caminho é de se humilhar. Então é um golpe no orgulho. Confessar é dar um golpe na nossa autossuficiência. Eu consigo sozinho.
eu dou conta. Não, nunca mais vai acontecer. Amados, eu amava o Senhor. Eu tive encontros reais com Jesus. Eu tinha raiva desse pecado, eu odiava esse pecado, eu dizia, não vai acontecer mais. Quantos cultos eu chorei, quantos acampamentos eu babei lá na frente, e eu tomei a decisão, não vai acontecer mais, mas tinha questões na alma, tinha questões químicas envolvidas que eu não tinha resolvido. É essa autossuficiência que fica sustentando isso. Não, eu não preciso de ninguém, eu vou conseguir. Você precisa dar um golpe nisso hoje. Você precisa arrancar. Você precisa se complicar hoje aqui. Quem está entendendo, amados? Você precisa se trair. Você precisa ser o X9 da sua própria vida. Boca de sacola. Boca de sacola. Você vai falar, velho homem, eu vou te denunciar hoje aqui. Confessar é andar na luz. Porque confessar é prestar contas a alguém. Aí agora alguém vai te falar, e aí? Como é que foi essa semana? E aí, deixa eu ver aqui. E aí, deixa eu acessar, deixa eu olhar, vai te perguntar, vai te questionar. Por que você demorou? Por que você foi? Por que você não foi? Eu não gosto disso. Não há outro caminho. O Senhor nos fez assim, para nós dependermos uns dos outros para essa caminhada. Tiago 5,16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Confessa ao Senhor, você vai ser perdoado. Quantas vezes eu confessei ao Senhor, gente? Quantas vezes eu falei para o Senhor? E eu sabia da convicção de que eu estava sendo perdoado. Mas como é que a gente pode ser curado? E como é que isso aconteceu na minha vida? No início do nosso casamento, eu estava sendo convencido já pelo Senhor, eu tinha muita vontade de abrir isso para a Val, mas com muito medo, com muito receio. Também, claro, uma raiz ali de orgulho, de alguma forma ter aprendido que eu sou amado pela minha imagem. Eu sou amado pelos meus acertos, eu valho se eu acertar, se eu não acertar eu não valho. E com muito medo, com muitas dúvidas da minha identidade, e eu não consegui falar, eu não consegui abrir. Mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Deus começa a falar com a Val, Deus começa a dar sonhos para a Val, Deus começa a falar com a Val, pergunta para ele, e um dia ela veio me perguntar, de forma veemente, olhando no fundo dos meus olhos, dizendo, pode falar que eu estou aqui para te ajudar. E aquele dia eu abri, e eu posso dizer que foi o dia mais difícil da minha vida, dia mais terrível e maravilhoso da minha vida. Eu comparo com o dia da cirurgia da retirada de um câncer. Terrível, corte, faca, sangue, dor, pós-cirúrgico, mas aquilo sendo retirado. O dia mais terrível e feliz da sua vida. Talvez você está aqui, cara, e você fala, ou mulher, você fala, eu não consegui, mas talvez hoje seja a misericórdia de Deus na sua vida. Seja o dia pior e terrível e maravilhoso, mais maravilhoso da sua vida. E aquele dia eu vomitei. E não tem coisa pior e melhor do que vomitar, sim ou não? Terrível, mau cheiro, sujeira, mas alívio depois. Mas é um golpe no velho homem. Eu lembro que depois desse dia, no dia seguinte, eu entrei na sala do meu pai, e falei, pai, eu estou preso nisso há anos. E pude abrir ali para o meu pai. Fui para a sala do pastor que me discipulava e falei, cara, estou preso a isso há anos. É um golpe, porque alguém vai me perguntar, o outro vai me perguntar, essa vai me perguntar. É um trair o seu velho homem, dizendo, eu não tenho mais compromisso com você, eu tenho compromisso com o Senhor. Corta, arranca, é dia de cortar, é dia de arrancar, é dia
de estourar com isso hoje aqui. Agora, talvez hoje seja o seu dia de confessar, mas talvez hoje seja o seu dia de ouvir uma confissão. A gente era muito novo, né? A gente estava no começo do casamento e eu casei com aquela imagem, e até passava disso, uma idolatria de uma família perfeita, de um casamento perfeito. Eu tive, na história da minha família, alguns homens que tiveram problemas com isso, então eu achava que isso não ia acontecer comigo, até que o Senhor começou a me dar sonhos e me falar algumas coisas, e eu falei assim, Deus, não vou perguntar. Isso não tem nada a ver, que vergonha, eu vou lá chegar, vai parecer que eu estou desconfiando ainda, que nada a ver, né? Mas aquilo continuou, e um dia eu cheguei, e foi um dia do nada mesmo que eu decidi, assim, e eu sentei, eu falei, senta aí, o Senhor tem falado comigo, assim, 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 você pode me contar? E ali, já foi uma resposta à oração dele, porque ele estava pedindo a Deus que desse essa chance dele ser liberto desse pecado. Então, eu falei, pode contar, porque eu vou te ajudar, eu vou te apoiar. Até que ele contou. E quando ele contou, toda a minha fala do eu vou te apoiar, eu vou te ajudar. Naquele momento, veio assim, a bipolaridade. Porque aí começou um outro processo. É minha culpa. Será que eu não fiz sexo suficiente? Será que eu estou gorda? Será que ele não me ama tanto? O que eu errei? Será que ele é um safado sem vergonha e eu não vi isso? Tudo isso começou a borbulhar dentro de mim. E é geralmente o que acontece dentro de quem escuta esse tipo de confissão. Mas deixa eu te falar uma coisa, que o Espírito Santo trabalhou em mim nesse processo, é que no fundo, eu era uma religiosa. E eu considerava que o pecado sexual era mais pecado que os outros pecados. Então eu passei a olhar para essa situação como, esse pecado eu nunca faria. Então você entende que muitas vezes a falta de perdão esconde por detrás um orgulho, uma arrogância, uma religiosidade. E não adianta, a mulher muitas vezes quer, eu estou falando da mulher porque é o meu caso aqui, mas pode ser do outro lado, ela quer salvar o outro, ela quer ver se ela consegue fazer alguma coisa nesse sentido, para que aquilo não aconteça, mas minha irmã, deixa eu te falar, é um processo dele com Deus, mas é um processo de você com Deus. Porque você precisa aprender a ouvir e a perdoar. Porque tão grande o pecado dele foi para com Deus, foi o seu pecado também para com Deus, e ele te perdoou. Então, o que basta para você agora é perdoar o seu cônjuge. Uma coisa que eu aprendi foi que quando uma pessoa menos merece, é quando ela mais precisa. Uma coisa que eu aprendi é que casamento é uma ferramenta para a santificação um do outro. Um dia eu e o Douglas vamos estar diante do trono e o Senhor vai pedir conta se nós ajudamos um ao outro a crescer em fidelidade a Deus. Então eu queria só falar essa parte, falar com as mulheres essa necessidade de nós amadurecermos e sermos ferramenta de ajuda na cura uns dos outros, ferramenta de santificação um para o outro. Eu queria que, nesse momento, você pegasse na mão do seu cônjuge aí, e a gente pudesse fazer um compromisso. Efésios diz assim, marido, ame a sua mulher, como Cristo fez a igreja. Ame a sua mulher como Cristo fez a igreja. E a minha pergunta é, como é que foi o amor de Cristo pela igreja? Ele morreu pelo pecado da igreja. Então, amor no casamento é estar comprometida com a santidade do outro. É claro, gente, se há arrependimento. Não é permanecer em um relacionamento onde o outro está envolvido com tudo isso e não se arrepende, continua deliberadamente indo nessa direção, é um outro processo, tá? Quando há arrependimento.
onde a ação do Senhor é estar comprometido com a santidade um do outro. Então eu queria que você olhasse para sua esposa, para o seu marido e falasse: eu te amo e eu estou comprometido com a sua santidade. E eu quero apresentar você para Deus em santidade. Amém? Dá um beijinho, dá um beijinho. Eita, um beijinho, gente. Primeira coisa, arrependimento. Segunda coisa, a manifestação desse arrependimento é confissão, né? Que é o desafio de se expor. Terceiro, tolerância zero. Arrancar o olho, gente, cortar a mão, Jesus está nos chamando à radicalidade. Então, após essa confissão, qual foi o caminho na nossa vida? É um chamado para tirar absolutamente tudo que tem a ver com imoralidade das nossas vidas. Gente, olha esse texto de Efésios 5:3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês. É eliminar piadinha com cunho sexual. Quem está entendendo, gente? É eliminar, é tirar, se eu sigo alguém lá que de vez em quando você tira. Se for necessário desinstalar o aplicativo, desinstala. Se for necessário não assistir mais filme porque não dá, não assista. Eu não sei o que você vai fazer, mas com filme, com série, deixa a senha do celular aberta, peça para o outro, olha, verifica aqui, deleta todo e qualquer gatilho ao seu redor. Tolerância zero. Há uma teoria que foi desenvolvida e aplicada lá em Nova York. Nova York era uma cidade muito violenta. Ainda assim tem a sua violência, mas era muito violenta Nova York. E eles desenvolveram uma teoria, que era a seguinte: eles fizeram um teste. Eles pegaram um prédio que estava abandonado. E eles foram lá nesse prédio e quebraram uma janela. Eles quebraram uma janela. Um vidro. E aí eles deixaram ali, passado uma semana, haviam invadido aquele edifício e haviam destruído várias partes daquele edifício. Eles fizeram esse teste com um carro abandonado, parado na rua, e por semanas, ninguém mexia. Eles quebraram uma janela. Em 1 hora, haviam roubado as rodas e mexido no carro. E eles entenderam: se nós queremos essa retidão, e aí no caso da cidade, ao quebrar uma janela, mais rápido possível conserte ela, porque quando alguém passa e vê todas as janelas consertadas, ele entende, tem dono isso daí. Quem está entendendo? Ao passar por ali e ver uma janela quebrada e ninguém resolvendo, ele está dizendo, isso aí está abandonado, a gente pode entrar e dominar, e você sabe quem entra e domina quando tem janela quebrada. O que é isso? É tolerância zero. Acabou. Não, aconteceu alguma coisa, acabou. Eu lembro um dia que eu sonhei, gente, e apareceu umas mulheres nuas lá no meu sonho. Eu acordei e falei: Val, tive um sonho aqui. Então você pode orar comigo aqui? Aí ela veio e orou comigo daquilo ali. Eu não queremos quebrar nenhuma. Eu voluntariamente tive aquele sonho. Não, mas eu não quero nenhuma janela quebrada. E ele aprendeu a confessar a tentação antes de confessar o pecado. E aí, mulherada, nós precisamos ser mulheres de Deus prontas para ouvir, orar e acompanhar. Amém? E sabe uma coisa interessante? Um dia a Val chegar para mim e falar: eu preciso confessar uma coisa. E ela confessou um pecado, talvez aqui ninguém nessa sala nunca confessou. Ela falou: poxa, senti inveja. Então você vê que é um caminho disso, dessa vulnerabilidade. Ora comigo aqui, porque eu senti inveja de uma situação. E é os dois aprendendo esse caminho de vulnerabilidade. A gente quer orar com vocês. A gente quer colocar isso diante do Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que hoje nós podemos chegar aqui e clamar por perdão e restauração? Por que nós podemos ousadamente dizer a cura de Deus nesse lugar? Por que Jesus pôde olhar para aqueles discípulos e falar: cortem? Sabe por quê? Porque Ele é o homem que seria cortado no nosso lugar. Ele é o homem que seria inteirinho mutilado
por causa do nosso pecado da pornografia, por causa do nosso pecado da imoralidade e por causa de todos os pecados. Sabe por que ele podia dizer: há um caminho de retidão para vocês? É porque eu vou pagar um preço para abrir esse caminho. Eu já perdoei vocês na cruz do Calvário. Gente, há o sangue de Jesus nesse lugar hoje. Há um caminho de perdão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação, por quê? Porque Ele já pagou o preço pelos nossos pecados, mas agora Ele nos chama a responder a essa graça. Assim como Ele foi radical, por que Ele pode dizer seja radical? Porque Ele foi o mais radical de todos. Ele não entregou uma mão ou um olho, Ele entregou a própria vida para você ser liberto. A própria vida. Cortar uma mão sangraria, Ele entregou todo o sangue do corpo dele para você ser liberto hoje aqui nessa manhã. E Ele está te dizendo: eu preciso que você responda na mesma radicalidade. É caro. Eu não quero nenhum filho meu sendo lançado no inferno, nenhuma filha minha sendo lançada no inferno. Chegou o dia de cortar.